Na aula de hoje eu vou abordar o conceito de casas-chaves para peões que estão na quinta fileira ou atrás disso. Eu já falei o que acontece quando o peão está na sexta fileira na última aula, então eu não preciso me repetir aqui. Eu vou usar os conceitos que eu apresentei na última aula nesse vídeo aqui. O que é uma casa-chave? Uma casa-chave, o livro só definiu em relação ao rei, no caso. Eu não sei se tem casa-chave para outra peça, mas tipo assim, casa-chave para o rei, nesse final de rei e peão, é uma casa onde, se o rei estiver em cima dela, o peão promove. É isso, você tá ganho, basicamente. Então, o seu objetivo é, no final das contas, nesse tipo de final, que você tem um rei e um peão versus outro rei, é você chegar nessas casas-chave. Beleza, entendi que a casa-chave é importante, mas o que é uma casa-chave? A casa-chave, no caso do peão da quinta fileira, são essas três casas na frente dele. Como você pode ver, o meu rei tá em cima de uma das casas-chave, então o jogo tá ganho, entendeu? Se você não consegue chegar nessas casas-chave, o jogo empata. Dependendo de onde o peão tá, as casas-chave são diferentes. Mas o que isso significa? Significa que, à medida que você vai avançando o peão, você tem que mudar de casa-chave, dependendo. Pra você se manter ganho, digamos assim, entende? Você tem que conseguir ficar nessas casas-chave e aí você consegue ganhar o jogo. Como você pode ver, eu tô em cima de uma casa-chave, então eu estou ganho. Só que a questão é como que você joga nessa posição. Tendo chegado nessas casas-chaves, supondo que eu já esteja nessas casas-chaves, depois eu falo o que acontece se você não tiver, mas tipo, já que eu tô nessa casa-chave aí, o que eu faço agora? Bem, basicamente, você tem que usar o conceito de oposição agora. Lembra que eu falei que se o rei adversário estivesse com a oposição, quando o peão chegasse nessa sexta fileira, o jogo empatava? Então, dessa vez, você faz a oposição, e aí se o rei adversário for pra um lado, você vai pro outro, andando pra frente. Aí o seu rei vai proteger essas casas aqui e você ganha o jogo. Então, supondo que ele vá pra cá, eu venho pra cá. Aí, sei lá, ele pode vir pra cá, cheque. Essas casas estão sendo protegidas, cheque. E aqui eu promovo pra dama. Ah, mas aqui eu não posso avançar o peão, não. Porque eu falei que quando o peão tá na sexta fileira, você não pode deixar o cara ter oposição porque agora empata. Independentemente do que você fizer, pelo que a gente tinha visto antes, empata. Se você avançar, ele vem pra cá. Aí pra continuar protegendo o peão, você vem pra cá. E aí afoga o jogo. Então você não pode avançar o peão. Você tem que fazer da forma que eu falei. Que é tentar fazer a oposição, aí depois o cara vai pra um lado, você vai pro outro, protegendo as casas que estão na frente, e aí o peão promove, que foi justamente a primeira afirmação que eu acho que eu fiz nessas aulas. Ou foi na segunda aula, porque a primeira aula foi mais um puzzle que o livro me deu, mas tipo assim, o primeiro final que eu apresentei esse conceito aí, que se o rei conseguir controlar essas últimas casas aqui, você pode avançar sem problemas. Não é difícil de ver que nessa posição gera o mesmo final, você vem pra cá, ele vai pra algum dos lados e você usa a mesma técnica. A mesma técnica. Promove de qualquer forma. Aí nessa posição você deve estar pensando, ah, mas agora ele que tem a oposição, porque se eu vier pra um lado, ele vem junto comigo, certo? Certo. Exato. Exatamente isso daí. Só que aí você avança, e aí ele perde a oposição. E como eu falei, quando ele perde a oposição nessa fileira 6 aí, quando o peão tá na fileira 6, o jogo tá ganho. Você avança de novo, essas casas são bloqueadas, você vem pra cá e promove. Faça assim. Você não tá convencido de que é realmente uma regra. Então talvez eu tenha que mostrar isso daí pras pretas. E se fosse a vez das pretas? Ele provavelmente vai tentar fazer a oposição. Eu passo a vez tirando a oposição dele. Ele vai tentar entrar na frente com aquela ideia de que se isso daí acontecer, ele ganha o jogo. Só que ele não está mais com a oposição. Então, ele vem pra cá, eu avanço, bloqueio essas casas. Essa também tá bloqueada, vem pra cá, eu subo aqui e ganho o jogo. Essa posição ainda é mais fácil que as outras. Ele vai ter que ir pra um dos lados, ele vai pra um, você vai pro lado oposto, protegendo essas casas que estão aqui na frente. Ele joga qualquer coisa, você avança, easy peasy. Promove. É meio óbvio que a situação atual é análoga à primeira, então eu não preciso nem explicar. Então você já tá convencido de que essa regra é verdade, que se você tiver nos quadrados chaves, nas casas chaves, você promove, se você fizer a técnica certa, ou seja, o uso da oposição. Se eu não me engano, quando o cara vai pro lado, sei lá, quando você tá no meio aqui, ele vai pro lado e você vai pra frente assim, eu acho que também é um tipo de oposição, né? Enfim. Só que no livro também ele chama de dar suporte ao caminho do peão, né? Eu não sei se na verdade se é algum dos dois. Depois no decorrer do livro eu vou descobrir isso daí. Mas vamos ver, tipo, mais exemplos dessa regra, tipo, principalmente naquelas exceções que a gente tinha pensado, tipo, em outros quadrados também, em outras fileiras. Por exemplo, a fileira 4, 3, 2, 1, etc. A 6 a gente já sabe, a 5 a gente acabou de ver. E as exceções também, tipo, pro peão do cavalo e pro peão da torre também. Como você deve ter imaginado, com o peão do cavalo tem mais complicações, porque o rei tá na borda e tem sempre o tema de afogamento.
Então como que você faz? É natural você pensar que você pode vir pra cá ou pra cá, porque elas são casas-chaves desse peão. Só que o problema é que se você vier pra cá, você vai ser obrigado a voltar pra casa que você tava depois desse lance aqui, ó. Ele vem pra cá. Tecnicamente você não tem progresso, a única coisa que você pode fazer é isso daqui, só que se você fizer isso daqui, ele vem pra cá, e aí ele faz oposição na diagonal, e como você sabe, oposição na diagonal com o peão do cavalo é empate. Então não tem muito o que fazer aqui. Então não é pra essa casa que você tem que ir. É claro que o Pateta sempre pode jogar isso daqui, que é um lance perdedor. Porque você faz a oposição. E aí o cara tá totalmente perdido agora. Porque, por exemplo, ele vem pra cá e você avança em direção à casa de promoção. Se ele vier pro outro lado, você faz a mesma coisa só que pro outro lado. Tipo, se ele vier pra cá, você faz isso daqui e protege a casa de promoção. Então, esse não é o caminho pra ele. Mas você não pode assumir que ele vai errar, né? Obviamente. Aí, beleza, eu entendi que eu tenho que vir pra cá. Só que não tem o problema dele tomar oposição. Sim, ele toma a oposição pra você. Só que isso daqui não é necessariamente um problema. Você pode vir pra cá ou você pode vir pro outro lado também, tanto faz. E aí você passa o lance pra sair da oposição. Ele vem pra cá, você avança o peão, essas casas estão bloqueadas, essas também, vem pra cá e aí o jogo acaba. Quando você avança aqui, GG, o jogo acabou. Você só tem que promover o peão. E é isso. Beleza, entendi o conceito das casas-chaves pra quinta fileira. Mas quais são as casas-chaves pra um peão na quarta, na terceira, na segunda ou na primeira fileira? Basicamente, pra todas elas a regra é a mesma. As casas-chaves são as 3 que estão na frente, só que 2 colunas à frente. Então, o nosso peão tá na quarta, as casas-chaves vão estar aqui, ó. E se ele estivesse aqui, ó? Elas estariam aqui, ó. E se ele estivesse aqui? Elas estariam aqui, 2 à frente, certo? E se ele estivesse aqui? Elas estariam aqui, entendeu? Essa é a lógica. O nosso rei tem que chegar aqui, ó. Em alguma dessas aqui de cima, então. Aí, beleza. Que lance que a gente tem que jogar aqui? Se eu jogasse isso daqui, ele tomaria oposição e eu estaria ferrado aqui. Porque eu não conseguiria chegar nessas casas. Ele ficaria fazendo oposição eternamente. Aí você pensa assim, ah, mas e se eu avançar o peão? Empata. Empata porque ele ainda tá no controle dessas casas. Eu não preciso nem continuar pra ver, mas esse jogo aí é completamente empatado. Porque ele não consegue chegar nessa casa aí. É simples assim. Só se o cara for muito pateta e vacilar também, né? Porque a casa-chave desse peão agora que tá aqui, ó. Você sempre tem que ficar reavaliando. Só essas daqui. Então o certo é ele continuar aqui, certo? Aí beleza. Aí, sei lá. Agora sim ele pode vir pra cá, não faz diferença nenhuma. Aí eu faço a oposição e aí acabou o jogo. Acabou o jogo. Você perde o jogo. Quer dizer, você empata o jogo, né? Mas se o objetivo era ganhar, tendo uma posição ganha, você não conseguiu. Porque você deixou ele tomar oposição. Por isso que esse não é o caminho certo. Certo, Horus, meu amiguinho? Eu entendi que não pode vir pra cá porque senão ele tomou oposição. Então a única casa que faz sentido pro rei agora é essa daqui, certo? Porque se afastar não faz sentido se você quer chegar em alguma dessas 3. Ele vem pra cá, obviamente você vai ter que vir pra essa, porque é a única que você consegue. E ele vem pra cá, e agora? O que eu faço? Agora você usa aquela mesma técnica que a gente já tinha visto antes. Você toma a oposição e dependendo pra que lado ele for, você vai pro lado oposto. Então você toma a oposição, se ele vier pra cá, você vem pra cá. E se ele vier pra cá, você vem pra cá. Simples. E aí agora que todas essas casas estão seguras, você avança. Não tem tempo dele chegar aqui, ó. Nem se ele tentar. Não tem tempo, não tem nem como ele vir pra cá, na verdade. Aí você avança e promove. Essa é a ideia correta. Ah, mas eu duvido você ganhar isso daí de preto. Será mesmo? Será que eu não consigo ganhar? Você anda pra frente, tendo a oposição. E aí ele vem pro lado, você vem pra cá. E aí dependendo pra que lado ele for, você vai pro outro. Novamente a mesma técnica. E aí acabou, ele vai vir pra cá, você faz a mesma coisa. Aí ele vai pra um lado, você vai pra o outro. Ele não consegue acompanhar isso daqui, você só sobe. E acabou o jogo, é isso. Essa é uma posição onde as brancas jogam e elas não conseguem fazer progresso, porque quando ele tenta avançar, o preto toma oposição e independentemente de que lado ele for, pra que lado ele vá, o rei preto vai continuar tomando oposição e ele nunca vai conseguir acessar essas casas-chaves aqui, nem se ele avançar o peão. E aí o final empata por causa disso. Bem, no caso onde as pretas começam a jogar, você deve estar pensando que é a gente que toma a oposição, certo? E aí a gente ganha. Só que tem um tipo diferente de oposição chamada de oposição distante. Que é quando tem 3 ou 5 casas entre as peças. Ou 6 no caso. Aí o que acontece? Você lembra que pra você tirar a oposição do oponente é só você avançar pra frente? Tipo, essa era a ideia? Aí agora você ganha a oposição. Só que o problema é que ele também tem esse recurso. Então ele também ganha a oposição de você. Por causa disso. E aí acontece a mesma coisa e o jogo empata. Por causa disso.
Entende? Você pode tentar tirar da frente se você quiser, pode tentar avançar o peão, só que se você não tiver nesses quadrados chaves aqui, que continuam sendo os mesmos, mesmo quando você avança, porque lembra que na quinta fileira os quadrados chaves são tipo esses da frente. Se você não tiver acesso a eles, o jogo empata, então o jogo tá empatado. Por causa disso daí, da oposição à distância. Ou oposição distante. Eu não sei a tradução, né? Em inglês é distant opposition. Eu tô lendo o livro em inglês. Então eu não sei, né? Bem, esse é o último exemplo nesse tipo de final. Pra exemplificar uma coisa que eu acabei fazendo antes. Só que eu não dei muito enfoque a isso daí. Então eu acho que é importante. A ideia é de que você pode mover o peão pra você não perder a posição. Você já deve ter visto isso daí. Mas, tipo, nesse caso eu acho que é importante porque eu estou nos quadrados chaves, só que ele que tá com a posição. Se for pra um lado, ele vai junto. Então eu não tenho progresso. Porque apesar de eu estar assim, eu não consigo avançar. Certo? Então, a ideia é a seguinte: eu avanço, aí ele vem pra cá, aí eu venho pra cá, aí continua, né? Vem assim, vem pra cá, ele toma uma posição de novo, a gente faz de novo a mesma coisa, a mesma técnica. Aí se ele for pra um lado, a gente vai pro outro. E é isso daí. Ele provavelmente vai tentar vir pra cá, o que é bem tricky, né? Honestamente. Só que dá pra fazer isso daqui. E como é a vez dele, ele avança, cheque, volta, cheque. E é isso.